Cara, imagina descobrir que um personagem dos Simpsons que você acompanhou por quase uma década, por toda a sua infância, era um completo impostor e que na verdade ele nunca foi ele por todo esse tempo. E não é nenhuma teoria, literalmente aconteceu em um especial de Halloween do desenho e ninguém nunca mais falou sobre isso. O fato é que todo mundo ou esconde ou só esqueceu o que aconteceu. Um dos episódios mais odiados pelo público. Você lembra do episódio mais nada a ver dos Simpsons? Se bem que não é difícil ser nada a ver nesse desenho. Esse episódio é o segundo episódio da temporada 9 dos Simpsons. Ele foi lançado em 1997, uma época muito pro desenho. Eles estavam num momento muito criativo pra série e o público tava esperando coisa boa dos episódios. Começa tudo tranquilo, na verdade nem tudo. Começa com o diretor Skinner sendo meio esquisito, mas logo aqui no começo do episódio a gente já encontra um detalhe legal. Para checar se o relógio da escola está no horário correto, ele saca um relógio de bolso, onde tem uma foto da mãe dele. Mais pra frente, isso vai fazer mais sentido. Enfim, ele mede até a distância da lixeira pra parede, pra ver se tá tudo em ordem, não deixando passar nada, mas deixando passar que na verdade a cidade toda está organizando uma festa de homenagem para o próprio diretor Skinner, pelos seus longos 20 anos como educador. Inclusive nessa cena, o Bart faz almôndegas de comida de cachorro com bandeiras da América em cima, e que Homer acaba comendo. Foi apenas algo engraçado que se colocar mesmo. Enfim, Skinner tá em casa fazendo uma tal de noite da silhueta, quando a sua mãe grita, perguntando que horas que é. Ela chega de vestido e toda arrumada. Ele pergunta do porquê ela tá toda arrumada, e ela diz que eles vão simplesmente andar de carro sem motivo nenhum, um tanto suspeito, né não? Ela para de frente para a escola com uma placa gigante escrito: hoje à noite, homenagem surpresa para Skinner. Do lado, sem revelar, leva ele para a festa surpresa. Toda a cidade tá lá para participar da festa, com direito a discurso em homenagem ao passado do Skinner, um coral e até bolinho de aniversário. Inclusive, nesse discurso, a Lisa fala sobre o passado dele, citando que ele foi um sargento militar e que lutou na guerra, sobreviveu e voltou para se tornar o diretor da escola de Springfield. E então, quando ele vai cortar o próprio bolo, aparece um homem misterioso que para todo o clima da festa e diz que na verdade aquele não era o Skinner, que ele era o verdadeiro Skinner. O superintendente, aquele carequinha lá, disse pra prender o tal homem misterioso que dizia ser o diretor Skinner, mas o próprio diretor Skinner disse que aquele homem estava certo, ele na verdade era um impostor. É óbvio que todo mundo fica chocado, menos o Homer. O Homer só queria bolo. Em seu escritório, o verdadeiro Skinner explica, diz que na guerra foi dado como morto, porém foi apenas capturado. Então o superintendente pergunta ao falso Skinner qual é a sua história. Então ele conta que na verdade seu nome é Armin Tanzarian. Na sua juventude, ele era um punk de rua, só se importava em andar de moto, arrumar seu topete muito foda e viver sendo o maior arruaceiro da capital. Até que um dia, enquanto ele estava roubando a bolsa de uma velha, ele literalmente atropelou um juiz. E o juiz deu a ele uma escolha: a cadeia, o exército ou se desculpar com a velha e o próprio juiz. Sim, ele foi para o exército. Lá, ele conheceu o sargento Skinner, Seymour Skinner, o verdadeiro Skinner, onde perguntou a Armin qual era seu sonho. E Armin responde que todo o sonho dele gira em torno do seu topete. Nisso, o sargento dá para ele uma lição de vida, para ele valorizar a própria vida e dar a ela um significado maior, algo para poder lutar por ela. Então diz que seu próprio sonho era ser diretor de uma escola primária, e ele falou com tanta vontade, com tanta admiração, que fez o Armin pensar naquilo e começar a entender o propósito de se ter um propósito na vida. Que arco de personagem, meus amigos. E, inclusive, o sargento mostra seu relógio de bolso, tendo a foto da sua mãe. Se lembra dele? Tudo muito lindo, até uma bomba cair e matar o sargento Skinner. Armin sentiu que sua vida não fazia mais sentido, então indo até a casa da velha senhora, mãe de Skinner, levando o uniforme do seu filho, e também indo dar a notícia da morte em combate, ele se deparou com uma senhora confundido com Skinner e o perguntando se ele era realmente seu filho. E Armin ali sentiu que deveria fazer aquilo. Ele era um órfão, não tinha ninguém, Skinner tinha morrido e sua mãe ficaria sozinha, assim como ele. Então, ele fez o que pensou em fazer. E contando toda essa história, obviamente que todo mundo fica chocado, mas a mãe do Skinner fica muito puta com ambos os filhos, dizendo que não tem mais nenhum filho, tem um estranho que voltou do nada, tem um traidor farsante. Enfim, com a volta do real Skinner, o Armin, ex-Skinner, deixa de ser o diretor, deixa de viver a vida que vivia. Então, depois de alguns dias, ele vai até a escola e oficialmente renuncia seu título de diretor e também de Skinner, para dar lugar ao novo diretor e também ao Skinner. Então, o Armin vai até o galpão onde guardava sua velha moto e sua jaqueta e finalmente retoma sua vida e volta a ser o punk de rua de novo. A cidade tenta se acostumar com o novo Skinner, mas ele é muito diferente do antigo. Aquela aura de militar durão é muito forte. Toda a realidade dele foi moldada na época onde ele passou capturado na guerra do Vietnã. Então ele não sabe lidar muito bem com as crianças, com os professores e com ninguém na verdade, nem com a própria mãe. Quando ela chama ele para fazer a noite da silhueta, que o antigo Skinner fazia, ele a rejeita, a fazendo ficar muito triste e irritada com isso. Depois de um tempo, toda a cidade realmente percebe que o novo Skinner
Skinner não é tão bom quanto o antigo. Então, do jeito mais Simpsons possível, a família principal simplesmente decide que vai buscar o velho Skinner na capital, trazer ele de volta para a cidade. Falando do Armin, ele tá numa situação horrível, parecendo um mendigo. Provavelmente é daí que vem o nome do episódio, o diretor e o mendigo. Ele tá todo acabado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Toda essa situação acabou com ele, dizendo que ele sempre será um fracassado no fim das contas. E quando ele diz isso, a mãe dele o repreende, e ele o retruca dizendo que ele não é um filho verdadeiro dela. Mas ela então diz que ele é realmente o verdadeiro filho dela, já que ele que esteve com ela nos últimos 26 anos. E então manda ele simplesmente entrar no carro com uma mãe irritada, e ele aceita. Eles voltam à cidade e diz que pra todo mundo que o Armin voltará como Skinner novamente. A galera diz, ué, mas ele não é o Skinner. Então o Homer responde que na verdade ninguém ali liga pra isso. Todo mundo concorda. O público reelege Skinner novamente, até o atual aparecer e ir contra todo mundo e ser amarrado num trem sem volta para Springfield. No final, Skinner volta a ser Skinner, e até seu nome eles resolvem. Chamam o juiz da cidade e ele o proclama como Seymour Skinner, e o episódio simplesmente acaba. Esse episódio na época deixou todo mundo muito incomodado. A maior parte do público odeia esse episódio, inclusive até o criador da série. Ele quebra as regras canônicas que os Simpsons estabeleceram por anos, como se fosse escrito por alguém que não viu a série. Todo o tom, o jeito que os personagens reagem à mentira e até lutam por ela. O episódio brinca com a ideia de que a identidade é uma escolha social, o que seria até interessante, mas o jeito que é feito, parece que os roteiristas quiseram simplesmente experimentar algo do nada, só jogar na mesa, uma ideia absurda pra ser engraçada, zoando tudo, e o resultado é um episódio que parece cômico, mas dá uma sensação estranha, como se tudo fosse falso, porque dali pra frente, na série, nunca mais nada foi mencionado, ninguém fala nada sobre o Skinner, ou qualquer coisa envolvendo esse episódio, parece mesmo que foi só uma loucura dos roteiristas. Enfim, fica no ar aí, esse episódio é realmente uma sátira à identidade, ou um experimento narrativo que meio que saiu do controle ou algo assim, ou é só um roteiro meia bomba mesmo? E aí, você se lembra desse episódio de Simpsons ou resolveu esquecer, assim como a cidade toda de Springfield?